Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou Edinaldo Mota e você é muito bem-vindo a este momento de reflexão com Deus. Eu gostaria de convidar você a dispor alguns minutos do seu tempo para que nós possamos todos juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu, você, quanto mais nós dedicamos tempo a ouvirmos a palavra de Deus, mais e mais a nossa fé, ela é acrescida. E sendo dessa forma, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, porque você, pela graça e misericórdia de Deus, está vivo mais um dia, porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor tem sido fiel na sua vida. Eu não sei se você está em um hospital, se você está passando por alguma adversidade, seja ela física, seja ela espiritual ou de algum outro tipo de caráter, que seja esta complicação. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é fiel e Ele te guarda, Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te dá vitória e Ele é contigo na tua vida. Não desista, não deixe de lutar, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de estar na presença do Senhor, porque Deus, Ele é fiel, amém? Eu quero ler um texto bíblico e gostaria de pedir a você alguns minutinhos da sua atenção. Eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, o verso de número 1 em diante, um texto muito conhecido de todos. Deus abençoe o Marcelo Guidelli, boa noite, meu amigo, fique com Deus, que Deus te guarde sempre, meu irmão. Amém? Nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica agora. Leitura essa que diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque chama-se Betsada. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, que esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo o que fazia todo esse tempo que ele estava doente, Jesus perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Veja que interessante, meus amigos, meus irmãos. Esta é a história do homem, do paralítico do tanque de Betesda, ou seja, a cura do paralítico do tanque de Betesda. A cura deste paralítico, ela foi realizada por Jesus nesse tanque chamado Betesda, que em hebraico eles têm um significado. O significado do nome Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. E segundo a crença da multidão, de tempos em tempos, ali naquele local descia um anjo, e este anjo então ele agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, nesse tanque de Betesda, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Esse tanque era muito conhecido na cidade de Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Havia muitos enfermos ali que frequentavam aquele lugar atrás da cura. A Bíblia vai nos dizer que grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos se reuniam ali naquele lugar. E o interessante, meus queridos,
que, portanto, aquele lugar, ele era um lugar sempre repleto de pessoas, esperando o agito daquelas águas. E essas pessoas, elas chegavam ao ponto, muitas vezes, de brigar entre si. Elas chegavam ao ponto de lutar desesperadamente entre si para ver quem seria o primeiro a entrar dentro daquele tanque. Quem seria o primeiro a entrar ali ao mover das águas? Como funcionava ali o acesso àquele tanque de Betesda? A palavra nos revela que haviam religiosos, judeus, que administravam o tanque de Betesda. E as pessoas consideradas mais importantes em meio à sociedade, as que tinham maiores condições físicas e financeiras, elas ficavam com os melhores lugares ali perto do tanque de Betesda ali. E quem não tinha condição física e muito menos condição financeira, assim como esse paralítico a qual narra a história bíblica, esses ficavam distantes do tanque. Mas havia no mesmo, a questão é, havia mesmo um anjo que agitava a água do tanque de Betesda? O texto do Evangelho de João claramente nos diz que de vez em quando descia um anjo e agitava ali as águas do tanque de Betesda. No entanto, em nenhum dos melhores e mais antigos manuscritos do Evangelho de João puseram esta informação. Tudo dá-se a entender que isto foi acrescentado. Isso significa que as palavras do versículo 4 do capítulo 5 de João não aparecem nas fontes mais confiáveis, nas fontes mais antigas. Por causa disso, as revisões mais recentes das traduções bíblicas colocam esse versículo como algum tipo de sinalização, como por exemplo um colchetes, ou um parênteses, mas você vai encontrar com mais frequência essas narrativas escritas entre colchetes. João capítulo 5 verso 4 deve ser interpretado como sendo uma nota explicativa marginal acerca do próprio texto que é apresentado. Entretanto, eram as pessoas que acreditavam que um anjo ali descia no tanque de Betesda. As pessoas esperavam o movimento das águas do tanque de Betesda, porque elas acreditavam que um anjo era quem fazia o mover daquelas águas. Era sempre a mesma coisa. Em certo momento, um anjo, ele agitava as águas, e o primeiro que entrasse ali no tanque, ele era curado. Porém, a grande maioria ficava sem cura. No tanque de Betesda, apenas o primeiro, ele era agraciado. O reino de Deus, todos são recebidos. No reino de Deus, todos são abençoados, todos são curados pelo Senhor. Mas no tanque de Betesda, apenas o primeiro recebia a cura. Apenas o primeiro era então abençoado. O que significa o tanque de Betesda? Vamos refletir um pouquinho. Vamos entender que no tanque de Betesda havia somente a cura física. Não havia um encontro com Deus. O fato relevante aqui é nós entendermos que o contexto, ele nos mostra dois tipos distintos de multidão que buscam alguma bênção de Deus. A multidão do tanque de Betesda e a multidão que seguia Jesus, vamos dizer assim, aquela multidão que rodeava o tanque, ela é símbolo das inúmeras pessoas que esperam receber algo de um ritualismo religioso, de um ritualismo místico. O tanque de Betesda é símbolo do formalismo, é símbolo do misticismo religioso, onde jazem ali milhões e milhões de pessoas ao redor de um símbolo, aguardando que um dia aconteça alguma coisa
que as tire da situação a qual elas estão vivendo. Ao contrário destes que estavam ali ao redor do tanque de Betesda, nós vemos também o grupo que segue então Jesus. O grupo que segue Jesus, ele é dinâmico, ele é cheio de satisfação, ele é cheio de alegria por ver as maravilhas de Deus através do Senhor Jesus. Jesus tem que ser o centro e nunca as suas criaturas. Jesus, ele deve ser o centro em todo momento, e não um local, e não um lugar. A Bíblia, ela nos ensina, vai nos contar a história deste homem especial, e que aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, seria o último da fila a receber a cura. Ele estava enfermo já há 38 anos. E durante todo este tempo, uma boa parte, ele esteve perto do tanque. Ele esteve buscando desesperadamente a sua cura. Um homem que era perseverante, um homem que cria com todas as suas forças que um dia ele seria curado. Este homem, imagino ter ele presenciado muitas curas naquele lugar. Imagino que ele viu muitos milagres tremendos. O paralítico, ele pode ter visto andando. Ele pode ter visto algum cego ali que passou a enxergar e algum surdo que passou então a ouvir. Mas o fato é que ele mesmo não conseguia receber o seu milagre. Porém, meus irmãos, ele não desiste. Muitos devem ter chegado até ele com as seguintes palavras: meu amigo, desista. Você ainda não entendeu que você nunca será curado? Você ainda não entendeu que você está sozinho, não tem dinheiro, não tem ninguém para lhe pôr ali nas águas por primeiro, quando ali existe então o mover das águas? Muitos enfermos chegaram para ele talvez e disseram: vou embora, desisto, não tem como ser curado. O sistema religioso aqui, ele é falho, ele justifica aqueles que têm maior condições financeiras. Tem que ter nome, tem que ter sobrenome, tem que ter dinheiro. Desista. Eu vou desistir porque também você não desiste. Você não é ninguém. Vai embora. Meus queridos e amigos, amados, o interessante é que a resposta daquele homem no tanque de Betesda, eu imagino que era a seguinte: daqui eu não saio, daqui não vou sair, eu não vou desistir, eu ainda vou sair deste tanque andando, eu creio. Queridos e amados irmãos, por isso, por causa da insistência, por causa da fé daquele homem, Jesus, estando ele em Jerusalém, decide então ir ao seu encontro, ao encontro daquele homem, por causa da sua perseverança, por causa da sua fé, por causa da sua ousadia em permanecer ali, mesmo sabendo do sistema corrupto que o cercava, do sistema ali desenfreado, daquele que quer apenas para si mesmo a sua própria cura. Mas aquele homem não desiste, aquele homem permanece ali. E Jesus, então, vendo a insistência daquele homem, Jesus vai até aquele lugar. Jesus vai até aquele tanque, que em hebraico é conhecido como casa de misericórdia. E Jesus ali, então, vai ao seu encontro, e certamente, quando Jesus chega ali, Jesus se depara com muitos enfermos naquele lugar.
Porém, somente aquele homem, ele atrai então, de uma forma toda especial, a atenção de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o paralítico, ele estava como sempre. Como sempre, ele ficava todos os dias, deitado ali na sua cama, num dia normal, como tantos outros da sua vida, ali naquele tanque de Betesda. Quando de repente, Jesus vem até a sua presença. Jesus vem até ele. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, verso 6 e verso 7, que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo responde-lhe então: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Veja que situação triste. Mas porém podemos aqui observar que mesmo em meio a todas as frustrações, nós podemos ver a educação deste homem. Lembre-se que ele ainda não conhecia Jesus. Veja que ele ainda não sabia que Jesus, que era o próprio Mestre Jesus, o Messias que estava ali na sua frente. Mas mesmo assim, com toda a educação, ele conversa com Jesus. E mesmo assim o chama de Senhor. Ou seja, uma forma educada, uma forma respeitosa, reconhecendo que Jesus era alguém importante. O paralítico, ele conta então ao Senhor Jesus as suas limitações, que não tinha ninguém para colocá-lo naquela água quando esta água ali ela era agitada. E perceba que ninguém mais naquele lugar notou a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque estavam todos de olhos atentos apenas na água, esperando o anjo, quando que na verdade o próprio Senhor Jesus estava ali. Estavam todos esperando um movimento miraculoso no tanque, enquanto o próprio Senhor Jesus estava ali. Quantas pessoas estão esperando apenas um mover religioso e não percebem a presença de Jesus? Mas Jesus, ele então honrou a fé e mudou a vida daquele homem. Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia vai dizer que logo aquele homem ficou são. Aquele homem foi curado instantaneamente por Jesus. E aquele homem então tomou o seu leito e saiu ali andando. E aquele dia era justamente um sábado. O dia mais esperado por aquele homem chegou. O dia que ele tanto sonhava estava acontecendo. O seu corpo então ele foi curado imediatamente. E ele fez tudo o que Jesus disse. Jesus disse para aquele homem: levante-se. A paralisia foi embora. E ele rapidamente ficou de pé. Hoje muitos estão paralisados. Têm as pernas, porém perdeu as forças para continuar a caminhada. Não tem sonhos, não tem projetos, não dão mais frutos, enterrou os seus talentos. Mas a sua vida, ela pode mudar. A sua vida, ela pode tomar uma outra direção. Eu creio que Deus, ele tem um propósito. Deus tem um propósito na mensagem a qual você está ouvindo neste momento. Não é à toa que você está analisando esta mensagem que
Talvez você já tenha ouvido ela muitas e muitas vezes. E eu te digo nesta noite, com a autoridade que Jesus colocou sobre a minha vida, levante-se, levante-se. A sua vida, ela não acabou. Os seus sonhos não acabaram. Tem um propósito. Você é um vencedor em nome de Jesus. Tome uma posição. Saia da caverna espiritual na qual você se encontra. Saia da depressão. Você pode ter perdido muito até o dia de hoje, porém eu digo algo novo, algo grande de Deus para a sua vida. Deus tem para você coisas grandes, vá em frente, creia. Toma o teu leito, disse Jesus. Uma ordem no mínimo um pouco estranha, se nós analisarmos, pois pensa comigo. Um paralítico, quando é curado, quer continuar empurrando a sua cadeira de roda? Claro que não. Uma pessoa que usa muletas, quando é curada, quer continuar carregando as suas muletas? É claro que não. Então por que Jesus pede para que o paralítico carregue então o seu leito? Para ele nunca esquecer quem ele era e o que Deus fez na sua vida. Para que ele reconheça que o milagre veio da parte de Deus e não de um lugar. A cama que ele estava levando, ela representava o seu testemunho de vida. O milagre que ele iria contar a partir daquele momento, testemunhando das maravilhas que Deus fez na vida dele. O leito, ou seja, o seu testemunho também seria usado para impedir, muitas vezes, que a soberba, muitas vezes que o orgulho, que a altivez, ela entrasse de novo, entrasse por algum momento dentro do seu coração, pois ele veria com aquele leito de onde Deus o tirou. Para quando ele pensar em ser superior a algum outro ser humano semelhante a ele, ele olharia então para aquele leito e reconheceria que se não fosse a misericórdia de Deus, ele ainda estaria deitado naquele tanque, esperando um anjo para mudar a sua vida. Da mesma forma, podemos dizer que é conosco. Se não for a misericórdia do Senhor, o que seria das nossas vidas? Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde você estaria agora? Não tenha vergonha de onde o Senhor te tirou. Não tenha vergonha do seu testemunho de vida. Deus, ele te tirou do lamaçal do pecado para te fazer assentar entre os príncipes e reis da terra. Abra a boca, fale do amor de Deus e conte as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Olhe para o seu leito, ou seja, olhe para o seu passado, não para querer voltar, mas para glorificar a Deus por ter te tirado de lá. Jesus disse para aquele homem: anda, e ele andou. Anda, meu irmão. Esta é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Temos que caminhar em direção à pátria celestial. Temos que caminhar em direção à presença eterna do Pai. Não podemos regredir para o lamaçal, mas olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, seguimos à frente, seguimos avante, caminhamos em direção a Jerusalém celestial. Queridos e amados irmãos, aquele homem, ele então começa a andar, e logo que ele saiu daquele lugar, vieram então os religiosos, e os religiosos queriam
dar lições de moral por ser sábado. E o paralítico respondeu: eu vou obedecer o homem que me curou. Eu vou obedecer o homem que me curou. E quem te curou? Perguntaram os religiosos. O paralítico não soube responder por si mesmo. O paralítico, após receber o milagre, ainda ele não conhecia Jesus. Mesmo andando, depois de 38 anos de enfermidade, sem poder andar, paralítico, agora curado por Jesus, mesmo depois de curado, ele não conhecia Jesus. Aquele homem se levantou, tomou o seu leito e andou. E veja comigo, meus irmãos, que interessante. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, verso 14 e 15, a seguinte narrativa. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus, ele começou a anunciar que foi Jesus quem o havia curado. Queridos, Jesus encontrou aquele homem no templo, mas pare um pouco e analise, pense comigo. Depois de ser curado, aquele homem poderia muito bem ter voltado para a sua casa, ter voltado para os seus familiares, ter voltado para os seus amigos. Ele estava curado. O que mais o impedia? Nada. Mas ao invés disso, ele então vai até o templo. Sabe por quê? Porque há muito tempo ele queria entrar naquele lugar, mas ele não podia, por causa das suas limitações. Ele pensava, muitas vezes, eu sou um miserável. E ele passava em frente do templo, sonhando muitas vezes com o dia em que ele iria entrar dentro do templo. Queridos e amados irmãos, este homem, ao invés de voltar para a sua casa, de voltar para a sua família, ele foi ao templo para cultuar ao Senhor, agradecer pela sua cura, agradecer pela misericórdia de Deus, não pela visita de um suposto anjo do mover das águas, não, mas pelo próprio Deus que veio ao seu encontro através da pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E você, já teve um encontro pessoal com Deus? Você já teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus? Esta é a pergunta que eu te faço. Então não volte para trás, não volte para o pecado, não volte para o mundo da escravidão. Jesus, ele quer te livrar. Jesus quer te ver liberto, transformado, para ser a luz do mundo e o sal da terra. As palavras de Jesus penetrou no fundo do coração deste ex-paralítico do tanque de Betesda. E as palavras de Jesus transformou a sua vida. A palavra de Deus diz que foi este homem quem anunciou que Jesus o curou. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa linda. Meu irmão, faça como este homem, seja um anunciador daquilo que Jesus fez na sua vida. Não tenha vergonha de contar o seu milagre. Você tem muito ainda para produzir nesta terra. O seu chamado ainda não morreu. O que Deus tem na sua vida ainda para realizar, Ele vai realizar na sua vida, para através da sua vida você ser um instrumento impactante neste mundo. Eu encerro aqui dizendo que
a Bíblia, depois deste dia, ela não cita mais o tanque de Betesda. Nunca mais se fala a respeito do tanque de Betesda. Agora as pessoas, elas não precisavam mais ficar perto daquele tanque, mas se elas tivessem fé, elas iriam até Jesus, Jesus de Nazaré, e Ele próprio era quem curava todos. E Ele próprio continua curando nos dias que nós estamos vivendo. E Ele próprio continua a operar milagres. Agora não precisava mais de um tanque, mas Jesus é a própria fonte da água viva. Jesus é o mesmo de ontem. Jesus é o mesmo de hoje. Jesus é aquele que é eternamente. Creia em Jesus para mudar a sua vida, assim como mudou a deste paralítico, assim como mudou a minha vida e tem transformado a de muitos homens e mulheres sobre a face dessa terra todos os dias. Aceite a Jesus como seu Salvador e não somente aceite, mas viva esta nova vida cheia de vitórias, cheia de conquistas, cheia de lutas, mas cheia de vitórias, porque Jesus, Ele te ama e Jesus, Ele te quer bem. Queridos e amigos, irmãos, não desistam da caminhada, não voltem atrás. Fiquem firmes na presença de Deus, porque Jesus, Ele está em nosso meio. Não permitamos que a religiosidade nos impeça de reconhecer Ele em nosso meio, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Amém? Eu quero encerrar, mas eu gostaria de fazer uma oração neste momento pela sua vida. Louvar a Deus, porque você é um milagre de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu quero louvar a Ti, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Quero louvar ao Senhor, ó Deus querido, pelo privilégio de poder anunciar esta mensagem. E quero, meu Deus querido, pedir, Senhor, que o Seu Santo Espírito, meu Pai, venha, Senhor querido, a falar ainda mais ao coração deste homem e desta mulher. Que a palavra do Senhor, meu Deus, que é impactante, Senhor, que a palavra do Senhor, que é libertadora, Senhor, ela penetre, Senhor, até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, Senhor. E faça, meu Deus querido, um milagre na vida deste homem. Encontre-se ele aonde ele estiver, Senhor. Seja em sua casa, com a sua família, seja, meu Pai querido, num leito de hospital, em uma penitenciária, Senhor, seja ele nas estradas, trabalhando, nos serviços, aonde ele estiver, meu Pai, que o Senhor o alcance, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ele se levante, que ele, meu Deus querido, a partir de agora, Senhor, seja, meu Deus, curado, para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome. Deus, eu te adoro e te louvo, e coloco, meu Deus, a minha família, coloco a cada um dos meus irmãos, meus amigos, aqueles que necessitam de oração, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão desenganados pelos médicos, eu coloco a cada um destes na Tua presença. Peço, ó Deus, o Senhor que esteve ali naquele tanque e curou aquele homem porque tinha fé, meu Deus querido, que o Senhor, meu Deus querido, vá ao encontro desta pessoa e que o Senhor a cure também, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus querido, vá, meu Deus, e opere um milagre na vida deste homem e desta mulher, para a glória de Deus. Eu louvo o Teu santo e eterno nome e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os amigos, a todos os irmãos
que nos acompanharam nesta transmissão via esta plataforma. Que Deus venha a te abençoar cada dia mais, que você cada dia mais e mais seja acrescido em você essa fé sobrenatural no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, nos perdoando, e através dele podemos nos achegar até Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos que estiveram assistindo essa transmissão. E se você puder, compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem, para que um número maior ainda de pessoas possam estar acompanhando cada dia mais essa palavra que transforma a vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e todos nós que aguardamos a volta do Senhor, digamos juntos, amém. Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor te acompanhe. Fique com Deus, em nome de Jesus, amém.